Meus caros, a revista das primeiras páginas dos jornais de hoje, domingo 16 de outubro. Aos domingos e aos sábados nem sequer há notícias, são dias, enfim, que são guardados para fediveres, para curiosidades, mas este domingo é uma exceção. E vamos ver porquê. Vamos começar com o Correio da Manhã, que traz em cima na sua orelha que os docentes, professores com mobilidade por doença, só têm um dia para aceitar as colocações em novas escolas. Só tiveram. Houve casos de professores que viram os pedidos serem deferidos por causa disso. Realmente o Ministério da Educação deu apenas um dia para os docentes cujos pedidos foram deferidos para aceitarem ou não as colocações em novas escolas. Muitos não tiveram tempo para ver a mensagem na plataforma do Ministério da Educação e, portanto, não responderam em tempo útil, pelo que perderam o direito à colocação. Bom, este Ministro da Educação, que parece um falinhas mansas, anda ali com a sua bengalinha, parece um doente, e deve ser, não é mais do que um talibã. Nós nunca tivemos um Ministro da Educação como este tipo, vê-se pelas respostas dele à bancada do Chega, por exemplo, que ele é só ódio. Se há discurso de ódio na Assembleia da República, ele é do nosso Ministro da Educação, quando responde à bancada do Chega, e especialmente a André Ventura. Aquilo é uma coisa por demais evidente, é ódio por todos os cantos. Bom, enfim, como é que uma pessoa como esta chegou ao Ministro da Educação é que eu não sei. Mas a notícia principal é que o chefe de Estado-Maior da Armada está a ser ameaçado por defender o PSP morto, o Fábio Guerra, o jovem morto à porta da discoteca em Lisboa, espancado até à morte. E então parece que está a receber todo o tipo de ameaças de morte, inclusive para a família. Elas dizem, o teu inferno vai começar, meteste com quem não devias. São mensagens com graves ameaças que o chefe de Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia Melo, tem recebido por correio e via telemóvel. Em causa está a sua postura, desde a morte de Fábio Guerra, o agente da PSP espancado à porta da discoteca MOM em Lisboa, a 19 de março, no dia do funeral do polícia na Covilhã, o corpo de fuzileiros ouviu um raspanete de Gouveia Melo que não terá agradado a todos. Ele diz que não queremos arruaceiros na Marinha. E bem, e posteriormente o almirante sentiu-se envergonhado pelas agressões que envolveram fuzileiros e que levaram à morte do agente de 26 anos. Há 2 fuzileiros em prisão preventiva acusados de homicídio. As mensagens e as cartas dirigidas ao almirante e à família foram entregues sexta-feira à Polícia Judiciária, que já está a investigar o caso. Mas parece que se trata de militares e de redes de seguranças noturnos com ligação a gangues da margem sul, dos quais os ex-fuzileiros, aqueles 2, faziam parte. Algumas das ameaças visam garantir que a Marinha renova os contratos com os fuzileiros detidos. Outras apelam ao regresso ao ativo do antigo capelão, Licínio Luís. De qualquer maneira, está aqui envolvida, parece-me, uma rede de máfia de seguranças noturnos que prolifera, pelos vistos, no seio da Marinha, ou pelo menos que tem muitos elementos dos fuzileiros nessa rede. Os 2 fuzileiros acusados de homicídio de Fábio Guerra não viram os seus contratos renovados e já terão sido transferidos da cadeia que estavam inicialmente no presídio militar de Tomar e agora foram transferidos não se sabe bem para onde. Fábio foi atingido com um murro e 5 pontapés na cabeça, documentados por câmaras de vídeo. Há ainda 13 testemunhas do homicídio do PSP Fábio Guerra que estão sob proteção. Imagine-se realmente a máfia que está aqui instalada. O que nos leva a perguntar uma vez mais, onde para o Clóvis? O Clóvis Abreu, porque é o único que continua a monte, apesar da sua entrega ter sido negociada, por aquele advogado que é do Futebol Clube do Porto, que também é advogado do Rui Pinto e que é comentador da bola na televisão. Por causa desse advogado também está acusado de extorsão, justamente no caso do Rui Pinto, mas, entretanto, as negociações goraram-se e o Clóvis nunca apareceu. Disse também, ouvi uma vez pelo menos na televisão, dizer que é muito difícil emitir mandados de captura para não sei quantos acampamentos, cá em Portugal, dezenas, centenas. A polícia espanhola é que não quis saber disso para nada e emitiu um comunicado público em que apresentou a foto do Clóvis, dizendo que se procurava, em Portugal isso nunca aconteceu, portanto a polícia espanhola procura
um dos envolvidos no homicídio de Fábio Guerra e expõe a sua imagem em público. Em Portugal, isso nunca aconteceu. Nós só vemos a foto do Clóvis por causa da publicação da Polícia Espanhola e gostava de saber porquê, porque parece que há aqui alguma intenção de encobrir, inclusivamente, a imagem e a identidade desse interveniente naquele espancamento mortal. A verdade é que os factos ocorreram a 19 de março, nós estamos a 16 de outubro, já lá vão 7 meses, os 2 fuzileiros estão em prisão preventiva e o Clóvis continua à solta, a monte, e há quem garanta até que no mesmo sítio onde sempre esteve, aliás, como os 2 irmãos de Coimbra que espancaram o outro à porta do McDonald's, também se garante que continuam a viver no mesmo acampamento onde viviam antes, só que a justiça não vai lá, justamente porque não há mandados de captura para acampamentos. E assim, este caso que nos envergonha a todos, enquanto nação, enquanto Estado de Direito, continua a mostrar que Portugal pode ser até um Estado de esquerda, isso é, mas de Direito é que não é. E há muitos anos que o não é, pelo menos há tantos quantos o socialismo nos desgoverna. Basta dizer que temos uma ex-ministra da Justiça que se reformou com mais 600 euros do que devia ser, porque teve o cuidado de 6 meses antes tratar de mudar a lei e está reformada de uma profissão que nunca exerceu. O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia comentou no Facebook, e até com algum sarcasmo, que Francisca Van Dunen terminou a sua carreira numa profissão que nunca exerceu, pois que se aposentou como juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, sem jamais ter relatado um acórdão sequer. E isto é dado como verdadeiro pelo polígrafo. Aposentou-se de uma carreira, de uma profissão que nunca exerceu. O JN diz-nos que centros que acolhem jovens delinquentes falham em quase tudo. Realmente estamos em Portugal. A Comissão de Fiscalização arrasa funcionamento das instituições. O futuro dos menores está em risco, metade dos internados sofre de doença mental grave e deveria estar em unidades especializadas. Pelos vistos, estão amontoados num lar qualquer que ninguém fiscaliza. Estamos realmente em Portugal. O que é preciso é varrer o lixo para debaixo do tapete. Desde que ele não se veja, está tudo bem. Não há nada que não falhe no que refere a estas áreas. Centros de acolhimento de jovens e até de idosos, como se viu ultimamente nas notícias, das agressões a idosas em lares, ainda por cima lares ilegais, que não são fechados, imagine-se, porque não há resposta suficiente. Nos lares normais, portanto, deixam-se ficar os lares ilegais abertos, ficam abertos ilegalmente, simplesmente porque não há vaga nos lares legais. Se isto não é o faroeste, meus caros, digam-me lá o que isto é. Em cima, na orelha, se diz que em Vila do Conde, a máfia chinesa em tribunal por extorquir empresários. O grupo também é acusado de tentativa de homicídio. Quer dizer, nós temos já aqui instaladas as máfias chinesas no nosso país. Isto foi uma questão de meia dúzia de anos. Claro, a comunicação social distraída, não fala em nada, só quando as coisas realmente explodem é que falam em alguma coisa. Nós todos sabemos, desde o início das lojas dos 300, as máfias chinesas começaram a instalar-se em Portugal. Aliás, até as próprias vespas, as asiáticas, já não falo noutras doenças e pandemias. As vespas asiáticas está provado que vieram nas paletes que vinham da China, os ovos delas, e se desenvolveram em Portugal e eclodiram cá. Foram também importados da China, mais um produto de importação gratuito da China, tal como a pandemia, e, portanto, daquele lado só nos vêm coisas boas. Neste momento, vem-nos o asfixiamento completo da economia, porque eles devagarinho, foram-se apoderando das principais commodities, e agora, se quisermos aço é na China, se quisermos matérias-primas básicas, é tudo na China, e os contentores custam 15 vezes mais do que custavam há 2 anos, e aquilo é tudo deles. Portanto, apoderaram-se da economia mundial, ou estão a apoderar-se de grande parte dessa economia mundial, e se a América e a Europa nada fizerem, pois não há dúvida que daqui a 3 ou 4 anos até o palito que nós pedirmos num restaurante no final da refeição será chinês. Luís Montenegro diz mais uma das suas vulgaridades, das suas trivialidades. O Poder Judicial tem que averiguar os casos de incompatibilidade.
Obrigado, Luís Montenegro, por essa grande contribuição para o debate que está instalado. Realmente, com um líder da oposição, com este gabarito, nós vamos longe. Vamos de mal a pior. Em cima, uma lide que me deixa completamente perplexo. Morre com um machado que lhe foi devolvido pelo próprio Ministério Público ao agressor. Realmente trata-se da mulher que morreu 280 dias após o ataque com um machado que lhe foi devolvido ao namorado. O homem de 25 anos, que já em janeiro, em 6 de janeiro, agrediu a namorada, que depois veio a falecer ontem, ao fim de 280 dias de sofrimento, pois ele fê-lo com um machado que lhe tinha sido devolvido pelo próprio Ministério Público, porque ele já no ano de 2019 tentou matar a namorada com o mesmo machado. Não conseguiu. Entretanto, o machado foi apreendido e devolvido pelo Ministério Público e ele usou o mesmo machado, imaginem, para consumar, desta vez, finalmente, infelizmente com sucesso, para consumar as suas intenções. Matou a namorada, a ex-namorada, com o mesmo machado que tinha tentado antes e lhe foi devolvido pelo Ministério Público. Há coisas do diabo num país destes. O público diz que os cursos superiores em áreas estratégicas neste país ficam vazios, licenciaturas em setores como agricultura, florestas, energias renováveis, não conseguem atrair alunos. A esmagadora maioria das vagas ficou por preencher no concurso de acesso ao ensino superior. Estas são áreas-chave para a economia e para a soberania nacional, segundo o relatório dos grupos de trabalho sobre o ensino superior, mas acontece que ninguém quer saber disso para nada. Por mais que as televisões vendam as ideologias do governo, a verdade é que as pessoas não querem saber disso para nada, entra-lhes por um ouvido e sai-lhe pelo outro. Florestas. As florestas para quê? Então, mas não há nenhum investimento em floresta por parte do Estado, zero. Nem no Pinhal de Leiria. Energias renováveis. Bom, mas isso são as grandes empresas multinacionais que as cá vêm pôr. Ou as nacionais, a mando das multinacionais, por interposta empresa. Também não adianta nada, está tudo inventado. E, por fim, a agricultura. Mas a agricultura é o maior risco do mundo. Quem se meter na agricultura em Portugal é doido. Pois nunca se sabe o tempo que vai fazer e, portanto, os seguros não cobrem nada e são a um preço caríssimo. As pessoas não lhe podem contratar os seguros e, portanto, vão trabalhar para o boneco. É uma sorte. Pode correr bem um ano ou dois, mas é certo e sabido que no seguinte, terceiro, quarto e quinto e no sexto vão ter prejuízo com certeza absoluta e vão ter que abandonar a agricultura e ficam com prejuízos que as suas vidas nunca mais se endireitam. Portanto, uma coisa são os papagaios do governo, outra coisa são as políticas que faltam. Não há políticas nenhumas de suporte nenhuma destas áreas que eles dizem que são estratégicas. Então quem é que trata das áreas estratégicas? Na agricultura é a cultura intensiva do olival e tudo o resto. Energias renováveis é tudo, tanto eólicas como solar, são as grandes multinacionais. E as florestas, ninguém quer delas saber, não há ordenamento nenhum, o governo diz que há ordenamentos, mas depois não há nada. Zero. Bola. A única coisa que faz é obrigar as pessoas a limpar as matas 50 metros à volta das casas e mais nada. Ou seja, as áreas estratégicas são uma fraude, tal como fraude a este governo, que as devia implementar, mas não implementa de maneira nenhuma. Acabou. 5 anos após de Pedrógão, estamos piores do que estávamos antes e o resto é conversa. Embaixo, 2 breves. Problemas de financiamento deixam em risco laboratórios. A partir de agora vai deixar de haver dinheiro para os cientistas, para os bolseiros, e depois eles virão cá para fora contar as fraudes que têm sido as suas investigações. Investigações orientadas com um resultado previamente anunciado. E depois, a Frente Comum da Função Pública marca uma greve geral para 18 de novembro. Quero-vos dizer que não acredito que esta greve tenha algum resultado, pois as pessoas estão fartas de greve, já perceberam que as greves não dão resultado nenhum, ainda mais agora. Portanto, eu posso prever que esta greve geral vai ser um flop. Mas que as pessoas estão mal e estão cada vez pior, isso é verdade. Só que perder um dia de trabalho para fazer uma greve que não serve para nada, duvido. O Diário do Kremlin, o Diário de Notícias, como queiram, atrás os dilemas da direita para chegar ao poder. Bem, sobre isto quero dizer uma coisa, não há dilema nenhum. O que aparece aqui não é a direita sequer, é o único partido que está aqui de direita. Vá lá, 2. Nesta imagem é o Chega e o CDS, o extinto
CDS, não sei se mais alguma vez poderá recuperar este deputado, mas, enfim, o único partido que aqui vejo de direita é representado em grande, é o Chega. A Iniciativa Liberal é tudo menos direita, não é carne nem é peixe, vota ao lado do Bloco de Esquerda tantas vezes quantas vota ao lado do PS, portanto é uma fraude, ninguém sabe o que é aquilo. Aquilo é o quê? Aquilo é um partido levado ao colinho pela comunicação social e pelo governo para esvaziar o Chega. Judas Figueiredo é um ator posto ali pela esquerda para tentar desgastar o Chega. Quanto mais conseguir desgastar o Chega, menos o Chega sobe e, portanto, menos ameaça fará ao Partido Socialista. É por isso que ele está ali e por mais nada, um agente infiltrado. O Montenegro não se sabe ainda o que é, também dá uma no cravo, outra na ferradura. Ultimamente enche a boca com vulgaridades, com coisas banais, com aquilo que se lê nos jornais, nas primeiras páginas. E Nuno Melo também não sabemos o que anda a fazer, mas tem realmente a vida muito complicada. Outro dia esteve com a Angela Merkel, espero que tenha sido útil, mas será muito difícil, para não dizer impossível, que consiga recuperar o partido que se partiu para aí em 3 ou 4 partes, sendo que a maioria foi para o Chega. E nem sempre isso foi bom para o Chega. Nem sempre. Realmente a direita chegará ao poder, é uma questão de tempo, e da forma como a vida está em Portugal, mais breve do que alguém poderia imaginar há pouco tempo, mas só chegará ao governo por via do Chega e do PSD. Pois o PSD, com a Iniciativa Liberal, nunca terão votos suficientes para serem alternativa a um Partido Socialista mais geringonça. Já o Chega, com o crescimento sustentado que tem tido ao longo dos últimos 3 anos, projetando para o futuro, pois dentro de 2, 3 anos já combaterá, digamos, o PSD neste segundo lugar. Agora, a questão é se haverá eleições antecipadas ou não. É que as eleições antecipadas, por um lado, são boas, porque livram este país mais cedo do sufoco socialista, mas da asfixia, aliás, que o socialismo faz ao país e ao seu empobrecimento, mas, por outro lado, poderá acontecer que o Chega ainda não tenha tido tempo suficiente para se robustecer, para crescer o quanto se espera, pois se houver eleições antecipadas, imagino para o ano, pois com certeza que o Chega não conseguirá ainda atingir o PSD num espaço tão curto. Mas se for daqui a 2 ou 3 anos, isso é mais que certo, isso é mais que garantido que será. Portanto, o único risco que o Chega corre é o das eleições serem precoces relativamente ao seu crescimento. Aliás, a mesma coisa que aconteceu em 30 de janeiro. Tivemos eleições este ano em janeiro. Se as tivéssemos agora em 30 de outubro, este mês, com certeza que os resultados seriam completamente diferentes. O Chega teria muitos mais deputados, incluindo o deputado por Viseu. Todas as sondagens o dizem. Mas é assim, a vida não é como nós queremos, é como ela é. E só temos que esperar pelo dia certo, pela hora exata, pelo momento oportuno, para começarmos a mudar Portugal. Eu espero que seja um compromisso entre o mais próximo possível e o número de deputados do Chega que seja suficiente, e falo, por exemplo, de 40, que seja suficiente para começarmos a abanar o sistema. Em baixo se diz que os portugueses gastaram quase 8 mil milhões nos supermercados, mais 567 milhões do que o ano passado. E, meus caros, é verdade, os tempos são outros. As grandes multinacionais que havia antigamente, as grandes indústrias, as grandes corporates que estávamos habituados a ver, que eram energéticas, produtores de commodities, hoje não. Hoje são supermercados, meus caros, as grandes empresas deste país já não são produtoras de coisa nenhuma, são apenas vendedoras, são apenas comerciantes, é retalho, é comércio, é compra e venda. Esses são os grandes gigantes económicos dos nossos tempos. Vejam bem como é que este mundo anda e como é que este país, um dos mais pobres da Europa, continua a ser cada vez mais pobre. Supermercados das maiores empresas nacionais. Meu Deus, ao que chegamos neste país. E um projeto de lei daquela senhora, ou daquele senhor, eu não sei se ela própria é um transgénero, que, enfim, vai fazer com que as meninas da escola possam exigir ser tratadas como meninos e vice-versa. É o projeto de lei de Isabel Moreira e alguns deputados do PS sobre a igualdade de género. É isso que preocupa aquela gente.
Ela, como digo, não chego a saber se é uma rapariga, se é um rapaz, sinceramente, ela é o perfeito transgénero, portanto, prova evidente de que ela tem alguma razão. Realmente há pessoas que nascem e não são uma coisa nem outra, não são meninos nem meninas, é o caso dela, e essa frustração que ela carrega consigo não lhe devia dar o direito de alterar completamente o paradigma das escolas em Portugal. E penso que não vai conseguir. Penso, como já disse em vídeos anteriores, que será o maior tiro no pé que o PS vai dar, esta coisa das casas de banho, poderem ir os meninos à casa de banho das meninas. Eu quero ver como é que vão reagir os pais das meninas de 8 e 10 anos a esta pouca vergonha. O apoio de António Costa, um apoio desbragado de António Costa a Marcelo, devido aos socialistas, pois bem sabem que um partido como o PS vai ter que apresentar o seu candidato da próxima vez nas eleições presidenciais. Foi uma vergonha o que aconteceu na última eleição. Não houve candidato do Partido Socialista. Como é que é possível o maior partido português? É realmente uma vergonha. E, enfim, os socialistas têm receio que se repita a mesma história, até porque Marcelo dá sinais evidentes de não estar bem. Eu não vou alongar-me nesta análise, no futuro farei, mas Marcelo não está a 100%, digamos, vamos dizer assim, em termos físicos e em termos psicológicos, para não dizer intelectuais. E isto é visível, porque eu conheço bem, e que eu conheço há muitos anos, os alertas estão a chegar de todo lado, algo se passou, eu não vou entrar por aí porque também não sei o que é que se passou. Agora que as coisas não estão iguais, não estão. Marcelo não está igual, não está. E, portanto, isso é um risco. É um risco até para o Partido Socialista, porque Marcelo, tudo indica que está a perder os filtros, está a voltar ao seu status e à profissão de comenteco, que sempre teve, comenta tudo. Portanto, se ele perde os filtros, ele fica cada vez menos Presidente da República e cada vez mais comentador. E pode tomar uma atitude menos pensada, que não seja mais agradável para o PS, como seja, por exemplo, dissolver a Assembleia da República. Tudo depende do estado mental dele, que dá mostras de alguma alteração. Alteração preocupante, e ficamos por aqui. E prova disso tudo é o que ele diz no Expresso, na primeira página, que ele diz: não pensem que me vou fechar no Palácio. O Presidente reage a críticas sobre declarações controversas. Ornelas e Clemente são alvos de guerra entre bispos. O Ministério Público já começou a ouvir as testemunhas, mas, sobretudo, as últimas declarações de Marcelo, que demoraram quase uma semana a ser corrigidas. Ele recusava-se a pedir desculpa, até que teve que a pedir. Finalmente foi forçado a isso, porque se a quisesse ter pedido de início, pois tê-la ia pedido logo e a coisa ficava por ali. Ele foi forçado a ter que a pedir no final da semana, mas, como ele diz, não pensem que eu me vou fechar no Palácio. Quer dizer que ele realmente não vai ficar a fazer uma travessia no deserto entre quatro paredes para que ninguém o veja, à espera que as pessoas esqueçam das calinadas que disse relativamente aos abusos da Igreja. Estejamos atentos, porque mais novidades virão. Depois, 2 caixas, uma delas completamente demagógica. Portugal tem a 4ª maior redução de dívida. Só pode ter redução de dívida quem a tem, e quem a tem gigante. E nós temos a 3ª maior de todas. Portanto, a redução de dívida quer dizer que estamos a reduzir uma coisa gigantesca. É bom que se reduza a dívida. Só que esta redução vai ser feita à custa da classe média e da classe baixa. À custa dos impostos que estamos a pagar, do IVA, extra IVA que estamos a pagar sobre a inflação, à custa do superávit que o Estado está a obter por causa da inflação. É do interesse do Estado que a inflação continue, porque através da inflação o Estado vai receber mais uns milhares de milhões e com isso pode realmente ir pagando parte da dívida. Agora, o mal é que essa dívida devia ser paga com o aumento da nossa riqueza e está a ser paga com o aumento da nossa pobreza. A pobreza da inflação, aquela que nos traz cada vez mais pobres e cujo IVA, média 23%, vai toda para os cofres do Estado. É realmente uma ignomínia o que está a passar em Portugal. É o Estado enriquecer de uma forma abjeta, com o empobrecimento e a degradação das condições de vida do seu povo. Esta é que é a verdade, sobretudo classe média e média baixa. Depois abaixo, como o governo pressionou os patrões a aceitar o acordo, já todos sabemos, prometeu-lhes uma baixa no IRC,
e prometeu, não direta, mas indiretamente, algumas sobras do PRR da bazuca, disso eu tenho a certeza absoluta, e portanto os patrões iludidos com os milhões que lhe entrarão porta adentro, sem estarem a contar, acederam a aumentar os ordenados dos seus funcionários em 5,1%. Eu quero ver quais deles conseguirão manter essa promessa, quais deles conseguirão manter as suas empresas com aumentos da massa salarial de 5,1%, a que acresce a TSU. Não esquecer disso. Vamos lá ver se a economia consegue essa performance, e se conseguir é bom, mas eu duvido imenso, porque eu vejo aqui os restaurantes a começar a ficar vazios, vejo os comércios locais completamente vazios, a única coisa que eu vejo cheia são os supermercados, e mesmo assim, e mesmo esses, não com o ritmo de outrora. Portanto, eu quero ver como é que os patrões, como é que o patronato de pequenos e médios empresários vai conseguir pagar ordenados aumentados de 5,1% mais a TSU. Eu quero ver. O Novo Semanário traz uma fotografia grande de Pizarro, que diz que não faz escola no governo, não se candidatou às estruturas locais. Realmente ele tem muito em que pensar, não terá tempo para tudo isso. Mas a mim o que me interessa mais não é o Pizarro e as suas broncas, e a bronca da mulher, e a bronca da empresa. A mim o que me interessa mais é o que está em baixo. Marcelo pressionado a mudar de estilo após declarações sobre abuso da igreja. Aqui não diz quem é que o pressiona, mas nós também não precisamos de o saber. Claro que é o seu staff, claro que é o seu pessoal, que já percebeu que há ali qualquer coisa que não está bem, e deixo-vos com este alerta. Tomem atenção ao comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa a partir de agora. Tomem muita atenção. Mesmo a expressão facial dele, os tiques, a forma como ele fala, uma forma que é cada vez mais desbragada. Ele está a perder os filtros, ele está a perder o controle, está a perder a noção de que é Presidente da República e está a pensar que voltou, como disse há pouco, aos tempos de comentador da televisão. Deixo-vos com este alerta. Tomem atenção, porque isto vai se degradar muito mais rapidamente do que se pensa, e provavelmente daqui a poucos meses somos capazes de ter uma grande surpresa. Um grande abraço a todos e até amanhã.